Olá, amigos e amigas. Espero que se encontrem bem e sejam bem-vindos e bem-vindas a este meu canal, Francis Music Den, através do qual, partilhando com todos vocês a minha paixão, pretendo eh, criar uma network de pelo menos outros apaixonados por música e pelo colecionismo de discos, estabelecendo então um círculo de amizades. Se vocês estão a ver-me pela primeira vez aqui no YouTube, sigam a minha jornada de colecionador discográfico, pois pretendo manter-vos ao corrente sobre muitos aspectos deste hobby fascinante. Francis Music Den é também feito para vocês, pelo que eu conto igualmente histórias, acreditando que a maioria de vocês, claro, também se identifique com elas. Para que não percam nenhum dos vlogs que eu coloco aqui todas as semanas, não deixem de ativar as notificações aí por baixo. Ok? E sigam-me também no Instagram. Sabem, aqui há umas semanas atrás, li um comentário fantástico de um indivíduo, e eu peço desculpa, não vou citar nomes, pois não sei se tenho permissão dele para isso, que me felicitou e deu os parabéns por eu ter tido a coragem de enfrentar a câmara e expor publicamente o meu primeiro disco. Disco esse que, pelos parâmetros musicais de hoje em dia, é quase como uma aberração. Ainda para mais, quando a larga maioria das pessoas que me conhece sabe perfeitamente que atualmente as minhas preferências recaem no heavy metal e em muitos dos seus subgéneros. Contudo, quando tomei a decisão de iniciar este canal e partilhar a minha coleção de discos, eu sabia perfeitamente que um dia teria de vir ao conhecimento de todos que o que a rádio passava em tempos idos se tornou na minha principal influência e que se manifestou pelos discos que fui arranjando, que fui adquirindo. É claro, não é nada que eu me envergonhe, nada disso. Repito que música é cultura e o colecionismo uma nobre arte. Por outro lado, tudo evolui, as pessoas evoluem, com o passar do tempo mudam de preferências e às quais nem as musicais escapam. Portanto, este foi simplesmente o meu início. Olha, e já agora, qual foi o vosso? Como é que começaram vocês? Seria muito interessante se pudessem comentar aqui, escrevendo nos comentários abaixo. Ok? E se sentirem embaraçados ou sem coragem de o manifestar publicamente, escrevam-me para o e-mail ffnetw@yahoo.com. Bom, o tal comentário que eu referi há pouco ter lido, para além do prazer que me deu, obviamente, por o ter recebido, deu-me forças e coragem para uma ideia que me parece muito interessante e engraçada. A de criar uma pequena série de vídeos em que eu possa apresentar-vos e dar a conhecer os discos que ninguém se orgulha de ter. Ninguém menos eu, claro. Não é orgulho. Mas é o que é. E decidi
chamar a essa pequena série Os Meus Tesourinhos Deprimentes. Possivelmente irei perder seguidores ou espectadores, mas que se lixe. O canal foi criado para isto mesmo e, sobretudo, para criar entretenimento. Portanto, se querem passar um bom bocado, vocês vão rir a valer ao longo de alguns vlogs. Por isso, sugiro que, caso ainda não tenham subscrito este canal, Francis Music Den, possam fazê-lo o quanto antes. Vocês saberão assim e em primeira mão quando eu estarei a publicar novos conteúdos. Em relação a esta série, ela será constituída por 3 grupos de vídeos, correspondendo cada grupo ao formato físico do disco. Ou seja, um grupo para os 7 polegadas, os singles, outro grupo para os EPs, de 12 polegadas, e, naturalmente, o grupo dos LPs, dando uma panorâmica geral sobre cada item e falando um pouco mais pormenorizadamente relativamente a cada título. Em relação aos CDs, também tenho tesourinhos deprimentes, não pensem. Não são tantos, porque quando comecei a adquirir discos neste formato, não tinha já as mesmas preferências musicais de até então. No entanto, como foram oferecidos por pessoas que, enfim, direta ou indiretamente, participam neste mesmo hobby que eu, ou que cujos caminhos se cruzaram com o meu, eu deixo essa matéria para outras ocasiões e, por conseguinte, outros vlogs. Repito também que temos muito tempo para tudo isso. Para não vos sobrecarregar com tanta preciosidade, eu irei intercalando os vídeos desta série com outros em que apresento discos mais decentes ou prestáveis. Parece-vos bem este procedimento? Acham justo? Digam-me o que pensam, escrevendo aqui por baixo. Desta forma, iniciaremos hoje a série, começando pelos LPs, pois é sempre bastante mais fácil falar deles. Vamos então a isso? Eu já retirei os discos aqui da prateleira para vos mostrar. Tendo eu tido o cuidado de os separar antecipadamente para não ocuparmos o tempo todo com esta tarefa. E olhem, devo dizer que, para grande surpresa minha, constatei não ter muitos LPs que possam integrar o conjunto de tesourinhos deprimentes. Para vos ser sincero, quando tive esta ideia, pensei serem bastantes mais discos de música pop do que os que realmente residem na minha coleção. Aliás, penso contarem-se pelos dedos das mãos esses tesourinhos deprimentes em LPs. Mas vocês vão ajudar-me nisso, ok? Venham daí. Temos então, por ordem alfabética, Sissy Catch, Heartbreak Hotel. Aliás, Welcome to the Heartbreak Hotel. Debbie Harry, Rockbird.
Nick Kershaw, The Riddle, Rui Veloso, álbum homónimo, Thompson Twins, Here's to Future Days, UB40, Live in Moscow. Depois temos ainda os One, Make It Big, que eu já vos mostrei por ter sido o meu primeiro disco, pelo que não iremos falar mais dele. Existem depois uns quantos discos sobre os quais eu tenho algumas dúvidas quanto a incluir em pop ou não. Portanto, penso ser prematuro apresentar-vos já hoje, e até porque fazem parte de outras discografias. Para quem segue o canal e, claro, já viu outros vídeos, saberá certamente que a música que passava na rádio desde 1983, 1984 foi a minha primeira influência. Eu não tinha outra forma de a ouvir, pelo que também não conhecia mais nada. Pontualmente, o que poderia ouvir fora desse meio seria em casa de colegas de escola ou amigos da época, e alguns discos vieram mesmo a refletir-se nas minhas prateleiras. Como irei mostrar-vos e falar-vos, mas não hoje. Foi sem dúvida a partir de 1985, depois do meu primeiro disco, e sobre este disco eu já fiz um vídeo, que começa a despertar em mim o interesse em ter mais discos. Ainda não era qualquer manifestação de colecionismo ou algo parecido, mas sim puramente gosto por música. Em 1986 ainda não tinha eu 16 anos, quando vou pela primeira vez a uma disco, um club, nightclub ou boate, no lugar onde passava férias junto à praia. E embora eu não tivesse ainda idade para frequentar bares e nightclubs à noite, havia, no entanto, as matinés, tendo sido dessa forma que eu e o meu grupo de amigos e amigas daquela época passámos a desfrutar da música em ambiente de entretenimento. E foi exatamente dessa forma que os conhecimentos de música, de discos, artistas e bandas começaram a alargar-se. Ora, isto associado ao interesse em ter tudo o que gostava de ouvir, sim, porque nem tudo o que eu ouvia gostava. Tornou-se numa alquimia explosiva, pelo que apoderava-se de mim uma vontade enorme em ter esses discos, sem desistir de concretizar esse objetivo. E posso dizer-vos que essa mania perdura até hoje. E isso era válido tanto para os LPs como para os EPs de 12 polegadas, como também para os singles, conhecidos por 7 polegadas. Era o que havia naquele tempo. Para quem só agora está a ver-me, aqui em Francis Music Den,
os CDs eram ainda uma miragem, em 1980. E o meu primeiro CD só entrou em casa, ou na coleção, em 1988. No entanto, como eu não tinha dinheiro, acabava por ser o meu pai quem os financiava. Pelo que eu tinha de ser bem criterioso na escolha. Ora, estes acontecimentos surgem todos a partir do verão de 1986. E pode parecer que tudo decorre ao mesmo tempo, atendendo a que vos irei falar de muitos discos nestes vlogs. Mas façam um esforço por se recordar e vejam se não era exatamente assim também com vocês. E isto não tem nada a ver com épocas, mas sim com a forma como cada um de nós vivia na juventude. Para quem ainda é jovem, vejam lá se não é exatamente assim com vocês. Por outro lado, o que é facto é que 3 meses de férias, como era habitual os jovens terem naqueles tempos, dão para muita coisa. E sendo um tempo de novas descobertas, muitas vezes de novas amizades e companhias, realmente os acontecimentos sucediam-se muito rapidamente e uns a seguir aos outros. Normalmente, para mim e para a minha família, os meus pais e a minha irmã, o mês de setembro era passado no interior de Portugal, junto à Espanha. Era o tempo de férias do meu pai e ele fazia questão de as passar numa propriedade rural que ainda hoje serve de segunda habitação para mim após a morte do meu pai. E sem amigos ou companhias, aliás, esta propriedade é distante de tudo. Este mês de férias era passado inteiramente com os meus pais, com quem eu passeava, e na maior parte das vezes em Espanha, por ser ali tão perto de casa. Além disso, Espanha estava muito mais desenvolvida do que Portugal naquela época, sendo que o meu país ainda se ressentia da difícil situação em que se encontrava, não havia muito tempo, em termos políticos e económicos. Por isso, Espanha era quase como um oásis, pois tinha tudo o que não havia em Portugal e a preços bastante mais convidativos. O acesso à moeda espanhola não era difícil e, na maior parte dos casos, recorria-se ao mercado de câmbio paralelo, que valorizava mais a moeda portuguesa, equilibrando dessa forma a paridade entre ambas. Parece uma época remota, não é? Como é possível termos passado por tudo isto? Vocês lembram-se? Para quem é mais velho, amigos e amigas. Claro que, ao acompanhar os meus pais nas suas deslocações à Espanha, o meu interesse era quase sempre os disquinhos, que eu chamava carinhosamente de ouro negro. Ou seja, o vinil preto. E ficava sempre na expectativa do que poderia encontrar para trazer comigo. Por isso, alguns discos que vos mostro são prensagens espanholas, trazidos essencialmente de grandes armazéns espanhóis, como os supermercados Simago ou as Galerias Preciados. Alguém se lembra disto? Escrevam nos comentários. Enquanto a minha irmã ia pela roupa, eu ia pela música e pelos discos. Eu vou apresentar-vos hoje apenas 2 discos
trazidos em momentos diferentes, mas com a mesma proveniência. Os restantes deixarei para vos falar noutros vlogs. Pensei ainda em mostrar-vos no vídeo de hoje um terceiro disco, mas ele tem uma história diferente. Pelo que esse terceiro terei de o reservar para um outro vídeo no âmbito de uma temática diferente. E vocês irão perceber quando chegar o tempo de falar sobre isso. Espero, no entanto, que vocês não se sintam confusos, ok? E, na verdade, não existe qualquer motivo para isso. Pois eu fui várias vezes à Espanha na companhia dos meus pais. Pelo que foram várias também as ocasiões em que eu trouxe discos aqui do país meu vizinho. Para quem não é português, os espanhóis são conhecidos por Nuestros Hermanos, que em inglês quer dizer Our Brothers. Vocês viram há pouco, quando vos mostrei estes tesourinhos deprimentes, eu ter rido, não é? Portanto, os discos que vos vou falar hoje são mesmo os mais pirosos do meu já vasto catálogo de discos. Isto é, da minha coleção. Então, vamos começar por Sissy Catch. Welcome to the Heartbreak Hotel. Vocês conhecem ou conheceram aquelas músicas eletro-românticas, totalmente sintetizadas e sempre com o mesmo beat, sempre com o mesmo ritmo? Conhecem algum disco em que, por entre 8 ou 10 temas cheios de energia dançável, apresenta uma ou duas baladas melosas, cheias de ecos e reverberações, de forma a dar a entender um trabalho de produção extremamente complexo? Assim é este disco. Welcome to the Heartbreak Hotel. Uma jovem cantora penso que alemã. Aliás, eu fui pesquisar e verifiquei que ela tem também ascendência holandesa. Mas uma jovem que lança um conjunto de temas escritos por um produtor alemão bem conhecido da época, e não vos vou adiantar muito mais. Aliás, não vou adiantar nada mesmo, porque tenho ainda outros tesourinhos deprimentes para vos apresentar noutros vlogs. Num disco que ficou conhecido por fazer parte da onda Europop, ou Synth Pop, que quer dizer pop sintetizado. Este disco, Welcome to the Heartbreak Hotel, nunca chegou a ser bem conhecido em Portugal, mas daquilo que eu me recordo, era venerado em Espanha, estando a música que dá título a este disco constantemente a passar nas rádios espanholas daquela época. E um dos programas mais ouvidos, numa rádio chamada Cadena 100, que quer dizer Cadeia 100, em inglês Chain 100, esse programa tinha o nome de Los 40 Principales, que divulgava todas as músicas que
faziam parte das tabelas de vendas espanholas, que era precisamente 40. Por isso, em inglês se chamava The Main 40, que é a tradução em inglês de Los 40 Principales. Era possível que em Portugal houvesse uma ou outra coletânea que apresentasse alguma música deste disco, mas era do meu desconhecimento. Como eu nunca gostei de coletâneas, sobretudo as portuguesas, pois em 20 ou 25 músicas de artistas diferentes havia sempre uma série delas que eu não conseguia apreciar. Portanto, para mim, coletâneas não tinham qualquer interesse. Não. Eu queria discos originais dos próprios artistas ou bandas. Nada de super êxitos, popstar e afins, que eram as habituais no mercado português. Posso dizer-vos que este disco tem talvez apenas 3 ou 4 edições, não é? Por isso, e não fosse a capa exterior apresentar já alguns sinais de uso e desgaste, ela é, ou este disco, é um VG, de Very Good. Ainda tem o inner sleeve, apesar de já estar um pouco maltratado. E mostrar-vos vinil preto. Em termos de vinil, está num estado quase irrepreensível, porque tem muito poucas audições. 2 vezes naquela época, até porque naquele ano de 1986 o meu pai ofereceu já um sistema de som, pelo que os poucos discos que eu ainda tinha, poderia já ouvi-los. Desde então, se eu peguei no disco 2 vezes para o ouvir, foi muita sorte. Porquê? Porque os meus horizontes musicais expandiram-se muito rapidamente. Pelo que, quando pude ouvir este disco em condições decentes, as minhas preferências já estavam a mudar, tendo então deixado de dar-lhe qualquer atenção. E assim, o disco ficou encostado na prateleira. O outro disco que trago hoje, para aqui para o vídeo de hoje, é um disco da banda de reggae talvez mais conhecida do mundo, logo após Bob Marley e The Wailers. Tem, contudo, um som mais polido, um som de estúdio mais polido e com muito sabor a pop. É este, UB40, live in Moscow, gravado na antiga União Soviética, em espetáculos da banda naquele país. A parte de trás, o verso. Tal como o disco anterior, o interesse por este Live in Moscow surgiu devido a uma música que me ficou no ouvido, não apenas por ouvir na rádio, mas também pelas matinês em que participava nas boates daquele verão de 1986. Esse tema
Tratava-se de um dueto com a Chrissie Hynde, vocalista dos The Pretenders. Quem é que se lembra da música? Aliás, já era uma cover composta pelo Sonny Bono e tocada por ele e pela mulher, a Cher. Portanto, se lembram, I Got You, Babe. A banda tinha ainda outros êxitos, também bastante conhecidos, e que, claro, estão presentes neste disco. Estou a recordar-me de Rat in My Kitchen e penso que Cherry O Baby. Embora estes não me chamassem a atenção grandemente. Bom, e a cantora e vocalista Chrissie Hynde não participa aqui neste disco em particular. Eu devo dizer que reggae é um som que rapidamente se torna cansativo, pois o ritmo é sempre o mesmo do princípio ao fim. Pelo menos para mim, claro. E qual é a vossa opinião? Escrevam aí nos comentários se apreciam reggae ou não. Na realidade, o reggae confunde-se bastante com o ska. E penso mesmo que reggae genuíno era apenas o de Bob Marley. Eventualmente, Peter Tosh. Mas à exceção de uma ou outra música, não tenho conhecimentos suficientes para dizer seja o que for sobre este malucrado artista jamaicano. Aqui no caso dos UB40, penso até que sejam mais ska do que reggae. Mas enfim, são opiniões e valem o que valem. Não é por isso que vou aborrecer-me. Naturalmente, também pelas mesmas razões do disco anterior, este acabou por ter muito poucas audições, ficando encostado na prateleira até hoje. Apesar disto, e não gostando mais, ou até não dando a mesma atenção, eu não sou capaz de desfazer-me deles. Não sou capaz de desfazer-me de discos. Mesmo que não os toque mais, eu dou-lhes os mesmos cuidados que todos os outros discos que gosto. E por isso estão estimados. Tal como o anterior, que vos mostrei, este está muitíssimo bem preservado. A capa exterior, só por aqui, a capa exterior praticamente não tem sinais de grande uso, portanto ainda está melhor que o disco anterior. O inner sleeve também é ordinário, tal e qual como o anterior, um papel que ainda vos hei de falar num outro vlog sobre os cuidados a ter, mas que não é de forma alguma o melhor para proteger discos. E, mais uma vez, o vinil. Aliás, este, até estou já aqui a verificar que precisa de ser lavado. Só um pormenor para o qual eu gostaria de chamar a atenção. As prensagens espanholas são, na sua larga maioria, de fraca qualidade. E o vinil, algo flexível. Eu diria de menos de 90 gramas. 80, talvez. 80 gramas. Aliás, deixem-me mostrar-vos
Veem como é flexível. E agora vamos ver o outro, o primeiro. Veem como é flexível. Este ainda é mais leve. Este, de certeza que tem menos de 80 gramas. Mas reparem, no entanto, que não é por um disco ter uma maior gramagem que é melhor. Existem discos de 200 gramas que não têm grande qualidade de som e discos bastante leves, com menos de 90 gramas, que tocam muito bem. Essa qualidade tem muito mais a ver com o vinil que é utilizado no fabrico de discos. No caso da gramagem, um disco mais pesado, como um dia vos irei explicar, faz com que a superfície de contacto com o prato aumente, contribuindo para baixar o patamar de ruído. Por seu lado, um disco mais leve, para além de empenar mais facilmente, é mais flexível, requerendo outros cuidados. Voltando aqui aos discos, e como tem sido habitual, eu pergunto-vos, de vocês, quem tem este disco, ou pelo menos quem os conhece. Sintam-se convidados a escrever nos comentários, se quiserem e se assim entenderem. E eu espero que manifestem a vossa apreciação por este vídeo, colocando um like aí por baixo. Eu agradeço naturalmente, contribuindo também para que eu possa fazer melhor e mais aqui no canal. No próximo vlog irei falar sobre outros 2 discos desta mesma série. Por isso, estejam atentos. Pode ser surpreendente. A não ser que cheguem novidades, claro. E aí interrompo todo o cronograma para partilhar convosco as novidades. E ficamos por aqui neste vídeo que já vai demasiado longo. Quero agradecer-vos por me acompanharem nesta jornada. Eu vou tentar juntar alguma música, mas se não conseguir, talvez pelo Reels do Instagram eu seja bem sucedido. Eu já percebi que em relação aos UB40 vai ser muito difícil, tendo em conta que a editora é a Virgin espanhola. Portanto, neste momento a Virgin já está nas mãos da Sony. A probabilidade de conseguir partilhar música é muito limitada. O disco da CC Cats é da Ariola Espanha, uma editora espanhola. Não sei se consigo. Mas, como já referi, vocês podem acompanhar também pelo Instagram em Francisco_Giraldes. Subscrevam então o canal e participem nesta jornada, ok? Fiquem bem e boas audições.